Mais uma questão de física aqui. Um cronômetro eletrônico de precisão importado é utilizado para realizar medidas em um laboratório de pesquisa. No manual de equipamento constam tensões de 110 barras 220 volts e a frequência de 50 Hz na rede elétrica, para as quais o equipamento foi calibrado. O manual também informa que a precisão do aparelho está relacionada a um circuito eletrônico interno que realiza a contagem dos ciclos da tensão da rede elétrica. O técnico do laboratório testa a calibragem do equipamento, realizando a medida de um evento padrão, cuja duração é de 60 segundos. Mas observa que o intervalo de tempo indicado na tela do cronômetro é diferente. Com isso, percebe que no laboratório de pesquisa, a rede elétrica opera a uma frequência de 60 Hz. Nessa situação, a indicação de intervalo de tempo na tela do cronômetro em segundo é... Bem, vamos lá. Eu tenho um cronômetro aqui, que ele fala... E basicamente o que aconteceu? Esse cara, um técnico de laboratório, ele foi contar um determinado tempo de 60 segundos, só que acabou que esses 60 segundos, apesar dele saber que durou 60 segundos, esses 60 segundos não constaram no cronômetro. É como se o cronômetro tivesse com uma regulação errada, como se tivesse constado 80. Entende? E ele quer saber justamente esse valor que deu no cronômetro. E a gente percebe que por que isso acabou acontecendo? Porque houve uma diferença na frequência de medição. Veja, ele diz que o cronômetro ele foi calibrado em uma rede cujas tensões eram essas e a frequência era 50 Hz. Cara, para entender aqui direitinho, 50 Hz a gente sabe que pode ser também chamado de 50 RPS, certo? Tá, e o que são essa medida? O que é essa medida? É uma medida de frequência. E o que é frequência? É o número de repetições de alguma coisa por um intervalo de tempo. Quando a gente está falando 50 Hz, é como se a gente tivesse mais ou menos assim, 50 reps, 50 repetições na academia, sei lá, em um segundo. Em um segundo. Beleza? Já que ele usou RPS, no caso Hertz, que é a mesma coisa RPS. Beleza? Aqui, obviamente, eu não vou contar repetições, eu vou contar ciclos. Por quê? Porque ele fala, o técnico, veja, a contagem de ciclos de tensão da rede elétrica. Como a gente sabe que a rede elétrica funciona de forma alternada, ela funciona por ciclos. Beleza? Não precisa você entender isso com profundidade. Só precisa entender que, se ele te deu a frequência, você precisa saber interpretar essa unidade de medida dessa forma. Beleza? Então, 50 Hz quer dizer que tem 50 ciclos em um intervalo de 1 segundo. Beleza? Beleza. Mas isso daqui foi como foi calibrado o cronômetro. Aí, esse técnico foi lá, foi medir um intervalo de 60 segundos no cronômetro. E aí, se esse cronômetro tivesse ajustadinho certinho, o que daria, basicamente? Daria que x, 5 vezes 3, 5 vezes 6, 30, 00. Daria 3.000 ciclos. Daria 3.000 ciclos, ok? Daria 3.000 ciclos, ou seja, já que o cronômetro está calibrado com essa medição aqui, se eu medir 60 segundos, eu vou ter exatamente 3.000 ciclos. 3.000 ciclos. Para quem ainda não entendeu, eu vou tentar explicar aqui desenhando por um gráfico, beleza? Quando a gente fala de frequência em uma onda, por exemplo, longitudinal, a gente está fazendo mais ou menos isso daqui, ó. Vou colocar com uma cor distinta. Vamos supor que isso daqui seja uma frequência, beleza? Essa frequência, ela é a frequência de 50 Hz. Você precisa entender isso porque agora a frequência ela vai aumentar. Por quê? Porque a rede elétrica onde esse técnico mediu esse negócio aí, ela tinha uma frequência maior em 10 unidades, ou seja, agora são 60 repetições em 1 segundo. E por isso que ele constatou que o cronômetro deu uma medição errada. Porque se o cronômetro está calibrado em
uma rede de 50 Hz. Se esse cronômetro calibrado numa rede de 50 Hz for colocado em uma rede de 60, vai dar um resultado diferente, beleza? E o que seria esse 60? É como se, por exemplo, eu tivesse uma rede que ela funcionasse assim, ó. Ela tivesse o quê? Mais repetições em um mesmo intervalo de tempo. Mais ciclos em um mesmo intervalo de tempo. Isso daqui seria 60 Hz. Ok? É basicamente isso. Então, tendo em vista isso, vamos agora achar o que estava constando no cronômetro, né? Voltando aqui, né? Eu tinha aqui 3.000 ciclos, certo? 3.000 ciclos. 3.000 ciclos seria o correto, né, para se ter. Mas agora eu tenho o quê? 60 ciclos em um segundo, certo? Em 60 segundos eu vou ter x é igual a 3.600 ciclos. 3.600, ok, ciclos. Isso daqui é o que eu vou ter. É o que eu vou ter na nova tensão. Nesse lugar onde o técnico do laboratório ele mediu esse cronômetro. Ok? E aí, com essa medição aqui, eu consigo achar o tempo que dava para ver lá no cronômetro. Por quê? Porque se eu sei que vai ter 3.600 ciclos, basta eu colocar 3.600 ciclos, vai dar x segundos, e 50 ciclos vai dar 1 segundo. Ou seja, eu estou usando aqui essa referência aqui, essa calibragem, beleza? Para explicar que x é igual a 72. Perfeito. Então, tentando explicar aqui, ó. Essa questão não é muito simples de explicar, não. Realmente é complicado, é um desafio. Mas é como se fosse o seguinte, olha. Nessa nova medição de 60 ciclos em 1 segundo, eu contei um intervalo de 60 segundos, certo? Estou contando aqui na minha mente, ó. 1, 2, 3. Daí, através disso, eu consigo saber quantos ciclos se passaram em 60 segundos. Eu descobri que foi 3.600 ciclos. 3.600 ciclos, beleza? Isso daqui foi o que passou no intervalo de 60 segundos. Através desse valor de 3.600 ciclos, eu consigo achar o que o cronômetro leu. Se o cronômetro lê ciclos, ele vai ter que ler 3.600 ciclos em um determinado intervalo de tempo de segundos. Esses segundos vão ser o que vai ser mostrado naquela telinha lá do cronômetro. Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Esse cronômetro, cara, ele foi calibrado contando 50 ciclos em 1 segundo. Se ele lê do nada 3.600 ciclos, quer dizer que ele leu como se tivesse passado 72 segundos. Entende? Então, a grande parada é você entender que um equipamento foi calibrado de uma forma e do nada foi submetido a uma forma diferente. Esse equipamento que foi calibrado de uma forma vai ter que ler uma coisa em uma situação diferente e, consequentemente, o resultado vai ser distinto do que deveria ser. Em vez de representar os 60 segundos, que foi de fato que passou, é como se ele tivesse lido 72 segundos, ou seja, 12 segundos a mais. Então, por isso que a resposta é a letra D, beleza? É uma questão interpretativa, eu não digo que é uma questão fácil, cara, realmente exige raciocínio aqui. Obviamente existia como você fazendo chute essa questão, por exemplo, colocando 50 equivale a, sei lá, uma regrinha de 3 simples, porque foi a primeira vez que eu fiz, eu não interpretei dessa forma, e eu fiz uma regra de 3 simples que acabou dando o resultado certo, mas foi pura sorte, pura coincidência,
E quando se está estudando não é bom lidar com sorte nem coincidência, é bom você entender porque uma questão como essa pode cair de uma outra forma em um Enem futuro, né? E a gente precisa absorver ao máximo aí o conhecimento que ela traz. Então é isso.